Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer. Começando essa sexta-feira aí, só para quem está na semifinal do Campeonato Paulista. Vou trazer aí todas as novidades pra gente, tá? Falando aí sobre o nosso Coringão, um jogo, ontem que não era para ter a emoção que teve, mas teve muita emoção. Vou comentar aí tudo com vocês, mas antes, peço que me sigam lá no Instagram e no TikTok, @John do Timão, tá? Só pesquisar lá, dá um salve no John. Editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, sendo mais informativo, aí o Corinthians empatou em 1-1 com a equipe do Guarani ontem, tá? O jogo foi para os pênaltis, do mata-mata, e aí a gente venceu por 7-6, o Cássio defendeu aí a 7ª cobrança do menino Madison, né? O volante aí do Guarani. Cara, a gente tinha uma expectativa, assim, muito diferente dessa partida, tá? Porque o Bragantino venceu 1-0, mas teve um domínio excepcional. São Paulo atropelou o São Bernardo. O Palmeiras, que a gente pensava, o Ituano foi o melhor classificado aí, né, dentre os segundos colocados. Com 50 segundos fez um pênalti, o Palmeiras já abriu o placar, já mudou todo o cenário do jogo, o Palmeiras classificou tranquilo. O Corinthians, o último time a jogar, né, as quartas de final e tudo mais, começou pressionando o Guarani, tá, no estilo de jogo que a gente já conhece, lá em cima e tal, com posse de bola, com qualidade no passe. Só que é um time que simplesmente não finaliza no gol. E quando finaliza é chute fraco no meio do gol. O Corinthians constrói bem a jogada até o segundo terço. Na hora que entra perto da área do Guarani, perto da área do adversário, o time se perde. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Baixa intensidade, muitos erros de passe, muitos. Uma afobação. Na hora que é pra chutar, não chuta. Na hora que é pra tocar, chuta de qualquer jeito. E aí vai complicando, porque é um jogo mata-mata e tudo mais. Inclusive ontem, a primeira grande chance assim, quem teve foi o Guarani. Que foi numa bola chutada de fora da área, eu não lembro nem quem chutou. Tá? Uma bola pingou na frente da área do Corinthians, o cara bateu, pegou na trave, no travessão, assim, uma bola muito rápida. O Cássio só olhou, só ameaçou assim na bola, porque não tem o que fazer. Não tem, uma bola muito rápida, pingando, certo? Aí o Corinthians meio que tomou um susto, vai pra cima mais uma vez, e aí conseguimos o gol, numa jogada de escanteio, tá? Renato Augusto cruza, o Gil cabeceia no segundo pau, um golaço, tá? Cabeceou bem. Pô, John, você não falava que o Gil não sabe cabecear? Olha o gol. Eu tive que ler isso ontem no meu Instagram. Rapaziada, se eu tô criticando o Gil aqui, ó, há quanto tempo, vocês acham que é só pela crítica? Ou é pro cara melhorar, pra ele evoluir? Se eu tô falando que uma coisa tá errado, vocês acham que eu tô feliz com isso? Pô, inclusive, foi a 4ª cabeçada do Gil no jogo pra ele acertar. Ele jogou uma na mão do goleiro, fraquinha, jogou 2 pra fora, e aí na 4ª chance ele fez o gol. Obviamente que eu tô feliz pela evolução do Gil, só que ainda tem que melhorar. Ainda acho que o Corinthians tem que ter uma outra variação nessa bola parada. Todo escanteio é aberto no segundo pau pro Gil cabecear, tá? Deu certo? Deu certo na 4ª tentativa dentro só desse jogo. Mas, tirando esse gol, qual que tinha sido o último do Gil? Era isso que eu falava. Se agora ele desencadear a fazer gol, melhor pro Corinthians, melhor pra gente, cara. Eu cobro pra evolução, tá? Pro time melhorar. E aí, ainda no fim do primeiro tempo, tivemos uma bola na trave, tá? Um chute do Paulinho, que eu acho que o Mosquito demorou pra tocar. Ele vem, aí toca, tá? Quando o cara já tá em cima do Paulinho, tem meio que uma dividida, né? Uma tentativa de passe do Paulinho. Ela sobra de novo pra ele, ele bate cruzado, certo? A bola vai na trave, um chute forte. E assim, se o Corinthians faz o 2-0, aí é um outro cenário, uma outra realidade pra gente. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E o time do Guarani picotando o jogo toda hora. O Willian no primeiro lance já tomou um rapa. O lateral tomou amarelo.
O Renato Augusto, com 15 segundos de jogo, já sofreu uma entrada forte. O jogo foi recomeçar com 3 minutos de partida. Então, assim que começou o jogo, já tivemos 2 minutos e 45 de paralisação. Sabe quanto que o árbitro deu de acréscimos no primeiro tempo? 4 minutos. Então, fora esse lance do Renato Augusto, ele contou mais 1 minuto e 15. Pô, 1 minuto e 15, pelo amor de Deus. 1 minuto e 15, cada jogador do Guarani ficou deitado no chão. Só no primeiro tempo. Só no primeiro tempo. Pô, o árbitro, de verdade, cara, fraquíssimo. Muito fraco. Os jogadores do Guarani e do Corinthians deitando nele. Deitando, tá? Dos dois times. Porque o Fagner era pra ter tomado cartão, ele pipocou. Os caras do Guarani batendo, ele pipocou. Ele foi dar um cartão pro goleiro do Guarani nos acréscimos do segundo tempo. Ô juizão, aí não adianta nada, meu amigo. Aí não adianta nada, só pra fazer média. Tanto que você deu o cartão e a torcida do Corinthians xingou. Tá? Xingou. O Giovanni Augusto me dá uma entrada criminosa no Mantuan e só leva o amarelo. Por cima, com a sola no joelho. Só um amarelo, o VAR não chama. Pô, o Guarani picotou o jogo inteiro, primeiro e segundo tempo, velho. Toda hora era uma enrolação, cai jogador, e o árbitro me dá 4 minutos de acréscimo. No segundo tempo, que parou por mais de 10 minutos, ele deu 5. Pô, o cara do Guarani, o volante lá careca, é que, rapaziada, eu não lembro o nome do pessoal vendo assim, no... O volante careca lá do Guarani foi substituído no segundo tempo. Ele tava a uns 2, 3 passos da lateral, certo? Do lado oposto. Aí subiu a placa de substituição, o árbitro virou pra ele e falou: sai por aí, você já tá aí do lado. Ele olhou pro árbitro e saiu trotando, atravessou o campo pra ser substituído. Que moral que um árbitro desse tem? Ele não deu cartão, ele não falou um A. Ele virou pro cara: ó, pode sair por aí que você já tá do lado. O cara virou pra ele, só ignorou e saiu, atravessou o campo. Pô, pelo amor de Deus, cara. E aí, mais uma vez, é bom falar, não é culpa do árbitro a atuação do Corinthians, tá? A gente vai debater a atuação do Corinthians. Mas assim, que o árbitro é fraco, e isso a gente não pode deixar de falar. Bom, e aí na segunda etapa, o Corinthians vem com resultado positivo, né? Vem com 1-0 e tudo mais. O time tenta acelerar ali no começo da segunda etapa. Começa a cansar, começa a errar mais passes, vai complicando, até que toma um gol de escanteio, tá? Vem um cruzamento, o cara cabeceia, pega na trave e entra no gol. E aí virou uma loucura, tá? Contra-ataque pro Corinthians, contra-ataque pro Guarani. O Corinthians com mais posse de bola, só que é isso que eu falei, não finaliza no gol. E foi assim até o fim da partida. Tinha hora que tava mais fácil o Guarani fazer o 2-1 do que o Corinthians, cara. Isso aí é surreal, a gente não pode passar por isso. E aí nas penalidades, rapaziada, é uma questão aí de qualidade de cada jogador. Renato Augusto bateu bem, Giuliano, o próprio Fábio Santos, né, que sempre bate bem aí as penalidades do Corinthians. João Vitor foi muito bem e quero parabenizar o Júnior Moraes. Fez a sua estreia, pegou a bola, bateu entre os 5 primeiros, bateu muito bem, chamou a responsabilidade. Depois o Fagner bateu também. E por último, o Adson, tá? Com muita personalidade aí, o menino Adson. Bateu muito bem também a penalidade, classificando aí o Corinthians com a defesa do Cássio no 7º pênalti. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês sobre a atuação do Corinthians na partida de ontem. E, cara, muitas considerações sobre a nossa equipe. A gente precisa ajustar a marcação no meio-campo, tá? O Duqueiroz corre, e parece que tá sempre longe dos caras. E o Paulinho só tá roubando em campo, tá? O Paulinho tem uma chegada muito forte dentro da área, mas é a única jogada dele o jogo inteiro. Com a bola no pé ele não acelera, não cria, não dá passe incisivo, não desafoga o time.
E na marcação é só assim, ó. Só balança. Só balança. Então, assim, pro jogo contra o São Paulo, domingo, a gente vai precisar de muita intensidade, tá? Espero que o Vitor Pereira esteja vendo isso. Eu tenho diversas considerações, se deixar eu falo aqui 20 minutos só sobre o jogo. Roger Guedes ontem muito abaixo também, o Mosquito muito mal, o William começou bem, depois caiu muito, e aí eu vou explicar pra vocês, tá? Mas quero saber a opinião de vocês também, rapaziada. Bom, agora eu vou trazer na sequência, assim, 3 declarações sobre a partida de ontem, rapaziada. Primeiro, do Renato Augusto, ele falou, ó, nenhum jogo é fácil, todo jogo sabemos que vai ser difícil, as equipes vão vir mais agressivas contra a gente, isso é normal. Temos que adaptar isso e sermos agressivos também. Hoje competimos mais, criamos, mas não fizemos o gol. Fizemos um jogo de razoável para bom, tem que melhorar muita coisa. É descansar o pouco tempo que temos para a semifinal. É isso, Renato. Um jogo de razoável para mais ou menos para bom. Certo? A gente precisa melhorar muita coisa e o Renato viu que realmente a gente criou, mas não faz o gol, tá? Fica com a bola ali rondando, igual handball, ronda a área, mas não finaliza. O Júnior Moraes, que ontem fez a sua estreia, quase fez um gol, um cruzamento, né? Rasteiro ali dentro da área, ele chegou meio que dividindo com o zagueiro, não conseguiu encostar na bola. Ele falou o seguinte: loucura estrear assim em um jogo decisivo, minha condição ainda não é a ideal, mas o time precisou, fui no sacrifício. Passar de fase nessa loucura foi muito especial. Pegar a bola para bater o pênalti é uma responsabilidade muito grande e deu para sentir o que é Corinthians. Estou muito feliz de ajudar o time. E cara, eu vi o Júnior depois que ele bateu o pênalti, ele ficou muito feliz, tá? Muito, foi na torcida, foi no Cássio, vibrou bastante. Então assim, pelo menos animado o Júnior Moraes está. E aí ele falou sobre a condição dele. Não é a ideal, tá? Muita gente já vinha cobrando. Pô, mas por que não colocou o cara pra jogar aqui no... O cara acabou de chegar. Não vinha treinando. Não vinha treinando, tá? Então a gente tem que entender essa questão física também. Mas, na qualidade, pelo menos na cobrança de pênalti, o Júnior Moraes aí foi 100%, chamou a responsabilidade e converteu dele. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, o último a falar foi o Paulinho, tá? Ele falou aí sobre, principalmente, o segundo tempo do Corinthians. Ele falou que a gente acelerou demais, tá? Que era para segurar a bola, esperar um pouco o Guarani, porque no início do segundo tempo, quem tava com a vantagem era o Corinthians. Tá, então deixa o Guarani se desgastar um pouco, depois o Corinthians acelera. O Corinthians fez o contrário, acelerou para fazer o segundo, certo? O que eu acho que é válido também se você converter suas oportunidades. Se você vai para cima, faz o 2-0, aí melhor ainda. Aí o Guarani vem numa loucura, entendeu? Mais do que 1-0. Aí o Paulinho falou que houve desgaste, que o time se perdeu e caiu no jogo deles e que poderíamos ter feito o segundo para controlar a partida. Depois ele foi perguntado sobre a decisão de pênaltis, que o Paulinho não chamou a responsabilidade. Ele falou o seguinte: foi uma decisão, foram escolhidos outros jogadores e eu bateria tranquilamente se chegasse a minha vez. Pô, e tirando o Paulinho, só o Gil e o Mantuan que não bateram pênaltis, tá? Aí eu pergunto, qual que é o salário do Gil, qual que é o salário do Paulinho? E qual que é o salário do João Vitor e do Adson que bateram os pênaltis? E se o Adson perde o pênalti? Se queima com a torcida? Tá? Eu, por exemplo, não faria isso porque uma cobrança de pênalti não é responsabilidade do Adson. Tá? Ele é um jogador e tudo mais, mas assim, não dá pra jogar toda a responsabilidade em cima de um garoto. Mas por que o Paulinho não chamou a responsabilidade antes do Adson, na cobrança alternada? Foi o Fagner, foi o Renato, foi o Juliano, foi o Fábio Santos, foi indo. Por que bateu o João Vitor e não o Gil? Pô, John, mas olha a qualidade do João Vitor, olha a do Gil. E por que o salário do Gil é tão alto assim? Ele faz por merecer isso? É a reflexão que a gente tem que ter, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom,
E por fim, quero trazer aqui uma atualização sobre o William, tá? A questão que eu falei que ele começou o jogo bem e aí caiu bastante, já sofreu ali 3 faltas mais ou menos na sequência, tá? É muito caçado dentro de campo. E o William falou sobre um incômodo que ele tem no quadril desde o jogo contra o Novo Horizontino. Ele falou o seguinte: é uma região que incomoda bastante, está bem inchado, dói para fazer tudo, para respirar, limita alguns movimentos e para correr também dói bastante. No primeiro tempo, caí 2 vezes e bati o lugar que já estava doendo, aí começou a doer mais. E aí, obviamente, a primeira pergunta é: e pro jogo de domingo, como que você está? Ele falou, ó, eu quero estar em campo, claro que isso acaba limitando um pouco o rendimento, mas vou fazer de tudo para poder tratar e estar bem domingo para ajudar o Corinthians. O William deve ser reavaliado aí entre hoje e amanhã, tá? Já que o jogo é domingo, já deve iniciar o tratamento para que esteja à disposição do nosso técnico Vitor Pereira, tanto que muita gente na hora não entendeu a substituição do William, certo? Pô, tá indo pros pênaltis, o nosso camisa 10, um momento decisivo do jogo, você vai tirar o cara? Sim, por causa da dor dele, do incômodo, tá? Ele tá com esse problema aí no quadril, vamos ver, né, rapaziada? Lembrando que é um incômodo por causa das faltas que ele vem sofrendo, tá? Começou no jogo contra o Novo Horizontino, que ele sofreu uma pancada forte, e aí, conforme vai correndo, vai movimentando, vai forçando, vai doendo mais, mas é isso, rapaziada, quero saber a opinião de vocês. Últimas atualizações aí rapidinho. O jogo da semifinal já está marcado. São Paulo e Corinthians, 4 horas da tarde, domingo, no Morumbi, tá? Transmissão da Record, HBO Max, Estádio TNT Sports, Premier e Paulistão Play. Certo, rapaziada? No vídeo de amanhã eu trago aí mais informações para vocês, só atualizando aí pra gente já ficar por dentro. Então a decisão, domingo, 4 da tarde, lá no Morumbi. Bom, agora falando sobre a Libertadores, hoje, só um lembrete para vocês, ao meio-dia, né, assim que sair o vídeo do John, também teremos o evento aí do sorteio da chave de grupos da Libertadores. E aí, para quem quiser ficar atualizado, só acompanhar o John no Instagram. Assim que sair o grupo do Corinthians, eu já posto para vocês. Fechou, família? Bom, mais uma atualização, dessa vez aí uma entrevista do Vitor Pereira, tá? Um pouco antes aí do começo da partida contra o Guarani, ele foi questionado sobre o centroavante Jô, toda essa situação polêmica, dos atrasos do Jô, foi multado e tudo mais, nem foi relacionado pro jogo contra o Guarani, porque na teoria ele tá machucado, certo? O Jô tá machucado e tudo mais, e aí o Vitor Pereira falou o seguinte: o Jô, independentemente do lado pessoal, tem que entender que é preciso uma conduta profissional. É um jogador experiente, espero que ele tenha aprendido com a situação e não volte a acontecer. Costumamos dizer que na vida podemos errar, mas 2 não podem acontecer. Pô, o Vitor Pereira simplesmente deu um recado público aí pro Jô, tá? E pra mim, com o Jô tem que ser dessa forma, cara. Porque, ó, quanto tempo que a gente vem esperando uma postura diferente dele e nada. Então assim, rapaziada, espero que ou ele aprenda ou ele seja sincero, chegue na diretoria e peça a rescisão, que seria melhor ainda para o nosso clube. Tem um respiro na folha salarial, abre uma vaga aí no nosso ataque e a gente pode contratar algum jogador que queira algo realmente com a camisa do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, e aí o nosso presidente do William Monteiro Alves, na zona mista, né, ao fim do jogo ali, também falou sobre o Jô e sobre o Luan, tá? Sobre o centroavante aí, ele falou o seguinte: todo mundo já sabe, tá? A gente já sabe disso, teve a falta, foi multado e a gente espera que isso não ocorra novamente. A gente conta com ele, ele pode ajudar o Corinthians e esperamos que seja a primeira e única vez. Então, assim, o presidente não pode chegar e queimar um jogador na coletiva, tá? Assim como não acho que o Vitor Pereira queimou o jogo. Pra mim ele chegou e deu o papo reto, falou a verdade. Falou, ó, um jogador experiente, espero que não ocorra outra vez, tá? Espero que ele tenha aprendido e vamos pra cima. Já sobre o Luan, o Duílio falou o seguinte: o Luan é um jogador do Corinthians, tem treinado, cumprido suas obrigações, não dá trabalho, não chega atrasado e se esforça. A parte de jogar ou não fica com o treinador. Hoje não veio por conta de dores, mas não dá para especular o que vai acontecer. Se existir algo na frente, vamos estudar. Para mim, perfeito também o discurso do Duílio. Pô, John,
Luan se esforça? O Luan... Não, cara. Você acha que o presidente vai chegar e vai falar: pô, o Luan não presta, o Luan, pelo amor de Deus, sendo que o Duílio quer negociar o Luan? Então ele tem que valorizar o jogador dele para que surja algum clube interessado na contratação. Por enquanto, não tem nada avançado, só algumas sondagens, oferece para um, oferece para outro. Vamos ver se nas próximas semanas teremos algumas novidades, mas o Duílio foi bem tranquilo aí nessa entrevista. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, o Duílio falou sobre a situação do Pedrinho e do Maicon, tá? Que a gente vive uma expectativa aí que já foi muito grande, hoje em dia tá meio que no banho-maria ali, a gente vai desanimando, não vê mais nenhuma movimentação e tudo mais. O Duílio falou o seguinte: só por 3 meses de contrato não interessa. A gente tá de olho, tá negociando, mas não depende do Corinthians. No mínimo, temos que entender a situação que estão e eles estão querendo vender os atletas. Enquanto isso for possível, eles devem aguardar, tá? Então o Shakhtar quer vender o Maicon, quer vender o Pedrinho. Por isso que eles estão segurando esse empréstimo. Senão já tinha emprestado pro Corinthians e já era, tá? Então o Duílio falou isso. Pô, enquanto for possível eles negociarem esses jogadores, eles vão segurando, tá? E o Corinthians fica de mãos amarradas. Já demonstrou interesse, já negociou com os atletas, principalmente com o Maicon, tá? Com o Pedrinho acabou não dando muito certo. O Duílio falou o seguinte, ó: não era a ideia do Pedrinho ficar no Brasil nesse momento. Essa possibilidade hoje não existe, tá? Então sobre o Pedrinho, o Duílio meio que descartou, por tudo que a gente já havia falado, o Pedrinho não quer ficar no Brasil. Sobre o Maicon, tá? O Corinthians aguarda o Shakhtar, que a intenção do clube ucraniano é vender o jogador. Então o Duílio falou, ó: não depende do Corinthians, a gente segue aguardando, já pensando aí numa inscrição de Libertadores e Brasileirão, mas é uma situação complicada. Então é isso, rapaziada. A atualização que eu tenho é o posicionamento do Corinthians. A gente já sabe, já passei diversas vezes. Agora depende do clube ucraniano. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!